Boa noite a todos. Um feliz eu novo para todos. Um eu renovado. Um eu de deixarmos de sermos os homens velhos para sermos homens novos. Feliz eu novo para todos. Então vamos iniciar o capítulo 3. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Esse assunto pode ser encontrado aqui, na Bíblia. Jesus disse, está no Evangelho de João, Evangelista, capítulo 14, versículos de 1 a 3. E está muito claro aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 3, nós vamos ver esse item agora, diferentes situações da alma na erraticidade. Todos vamos só lembrar então o que é erraticidade. Erraticidade é o intervalo entre as reencarnações. Nós iremos para a erraticidade? Quase certeza que sim. Nós aguardaremos um intervalo para reencarnar de novo. Nós estaremos na erraticidade. Os espíritos divinos, como Jesus, estão na erraticidade? Não, porque eles não estão em intervalo de reencarnações. Jesus até reencarnou entre nós e pode até encarnar, mas não está no intervalo como nós estamos nesse ciclo de reencarnar, desencarnar, reprogramar, replanejar, reencarnar de novo, até que a gente não precise mais reencarnar. A gente renasce em espírito. Bem, então, as diferentes situações do espírito ou da alma na erraticidade. Aqui, olha, tem justamente em João Evangelista, né, capítulo 3, 14, versículos de 1 a 3. Não perturbes o vosso coração. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Crede em Deus. Jesus está pedindo nesse instante. Creia em Deus. Creia também em mim. Creia em Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Se não tivesse muitas moradas no reino de Deus, no universo todo, Jesus teria nos informado. Pois eu vou para vos preparar o lugar. Olha que consolo, olha que maravilha. Jesus vai preparar o lugar para cada um de nós. Após ter ido e vos preparado ao lugar, eu voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, lá onde eu estiver, vós estejais também. Gente, isso é de extremo consolo, isso é de extremo encorajamento para todos nós. Jesus está preparando o lugar para cada um de nós. E onde será esse lugar? Como ele mesmo disse, né? Nos nossos sentimentos, simbolizando em nosso coração. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então ele não está preparando um lugar, está preparando-nos, está trabalhando os nossos sentimentos para que nós alcancemos esse estado de plenitude, esse estado de paz, esse estado de conhecimento, de confiança em Deus. Isso, cada um de nós temos que fazer. Não dá para terceirizar, não dá para transferir para alguém fazer por nós. Quando ele fala, há muitas moradas na casa de meu Pai, a casa de meu Pai é o quê? Universo, né? Aqui, olha, são galáxias. Vamos devagar então, né? Existe o nosso Sol, que é uma estrela.
em torno do Sol giram os planetas, como a Terra, Marte, Mercúrio, Saturno, Urano e etc. Girando em torno de uma estrela. Várias estrelas formam a constelação. Várias constelações formam a galáxia. Vai ficar mais claro, eu vou explicar melhor isso. Então o que a gente vê aqui não são estrelas, são galáxias. Cada galáxia tem bilhões de sóis, bilhões de estrelas. Jesus simplificou, né? Quando ele diz, há muitas moradas na casa de meu Pai, ele poderia ter dito, existem infinitas moradas na casa de meu Pai. Aqui, como estávamos falando, um sistema de uma estrela, no caso o Sol. O Sol, os planetas girando em volta, né? Aqui na terceira órbita, a Terra. Então, um Sol, uma estrela, com seus planetas, várias estrelas, uma constelação, e várias constelações, uma galáxia. As diferentes moradas são também os diferentes mundos que giram no espaço infinito. E tem uma pergunta no livro dos Espíritos, pergunta assim, todos esses mundos que giram no espaço são habitados? Resposta seca, clara, sim. Sim, são habitados. Aqui, para a gente ter uma noção melhor, né? Partindo do Sol, o primeiro planeta, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, até Plutão. Plutão foi desclassificado como planeta, estão querendo colocar ele de novo como planeta, porque ele é muito pequeno, muito distante, e por outros motivos. Mas vamos continuar aqui. Vamos nos localizar. Nosso endereço. Nós estamos em Andradina, no estado de São Paulo, no Brasil. Brasil, o contorno dele aqui, né? E outra divisa é mar. E a Terra, planeta Terra, chamado planeta Terra, mas é um planeta água, né? Tem mais água do que terra na superfície. Nosso endereço, então, o planeta Terra, aqui na terceira órbita. Olha, eu vou fazer devagar, ó. Ele vai se encaixar lá na terceira órbita. É ali que estamos em torno do Sol. Esse conjunto de planetas, a Terra, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, todos esse conjunto, está numa galáxia. Essa é a galáxia chamada Via Láctea. Ela está, esse conjunto então vem para cá, ó. Lá naquele quadradinho vermelho ele vai se situar. Então aqui está o Sol e os planetas aqui em volta. Uma galáxia como a nossa, Via Láctea, vocês sabem por que chama Láctea? Por causa do leite. Se vocês forem no local afastado das luzes da cidade, como eu que moro no campo, na zona rural, vocês verão uma faixa no céu maravilhosa de estrelas, formando uma via, formando uma rodovia leitosa, branca, por isso Via Láctea. Então aqui, claro que esse aqui é um desenho, né? Mas simbolicamente é isso, a Via Láctea. Só para ter uma ideia, vendo, também é um desenho, tá? Ninguém tirou essa foto. Aqui estaria o centro da Via Láctea, onde ficam os chamados buracos negros, né? Que de buraco não tem nada. É uma região tão massiva, tem tanta massa, tem uma atração gravitacional tão forte, que nem a luz escapa de lá. E os astrônomos observavam como se fosse um buraco. Tá? Então aqui no centro, a Via Láctea, centro de formação das estrelas, o Sol nosso já está mais afastado do centro,
na caminhada evolutiva, viu, gente? Caminhada evolutiva. A Via Láctea, de uma ponta na outra, já se falam em 200.000 anos-luz. Se acendermos uma luz nesta ponta, ela vai caminhar na velocidade maluca dela, de 300.000 quilômetros por segundo, e vai demorar 200.000 anos para percorrer essa distância. Imagina o tamanho que isso é grande. Falam-se em 400 bilhões de sóis, 400 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea. Essa visão aqui, ó, vista, é como se olhar, também é desenho, tá? É como se olhasse aqui de cima. Ela tem o formato de uma espiral que se abre, ó. Essa espiral se abrindo, tá vendo? É um vórtice espiraloide. Como tudo, né? O próprio átomo também é um vórtice espiraloide. A própria Terra gira em torno do Sol, se afastando alguns centímetros por ano. A Lua se afasta da Terra também numa espiral. Alguns centímetros por ano a Lua se afasta da Terra. Bem, mas vamos então analisar como são os estados das almas, dos espíritos, sem o corpo físico, naquele intervalo entre uma reencarnação e outra. Como vocês acham que é a vida, a situação, o estado desses espíritos desencarnados? Todo mundo no mesmo nível, todo mundo igual? Como é que é isso? Ajuda aí. Alguém falou tão baixinho que eu não ouvi. Depende do nível de evolução de cada um. Assim como, por exemplo, quem não tem fé, quando um parente desencarna, ele se desespera. O outro que tem fé, confiante na imortalidade da alma, confiante que nós vamos nos reencontrar, ele se conforma. Ele se estabiliza, se harmoniza e continua equilibrado, não é isso? Então, entre nós encarnados, já existe diferentes estados de alma, ou não? Inclusive aquele que praticou o crime e se arrependeu, ele entra num remorso, não tem lugar bom para ele. Pode levar ele numa colônia de férias. Ele se sente no inferno. Então, o estado de alma entre encarnados dá para se analisar e para se prever como deve ser o estado das almas sem o corpo físico. Porque o desencarne não ocorre nenhum milagre. Quem tinha defeitos, carrega, continua com seus defeitos. Quem já conquistou virtudes, leva as suas virtudes. Não é isso? A erraticidade, então, é o intervalo entre as reencarnações, conforme já falamos, né? A situação da alma na erraticidade depende, né? Depende do bom ou mau uso que fizera da reencarnação. Então depende de cada um de nós termos um estado bom na erraticidade, nesse intervalo entre uma reencarnação e outra. Porque aquele que fez maldades, ele vai se encontrar desarmônico. Se ele prejudicou e perseguiu outras pessoas, quando ele desencarna, esses inimigos estarão esperando. Ah, mas Deus permite? Deus permite porque é lei de ação e reação. É lei de causa e efeito. É lei de plantio livre, mas colheita obrigatória. Então, quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia amor, colhe amor. Depende de nós o estado que teremos quando deixarmos o corpo físico.
Dá para imaginar como nós estaremos sem o corpo físico? Dá, né? Nós somos desequilibrados? Não. Nós praticamos maldades? Não. Nós estamos aumentando e criando inimigos? Não. Nós estamos perseguindo alguém? Não. Percebem? Então, vai depender de como fizemos uso da reencarnação. Quanto praticamos de caridade? Que tanto de humildade a gente tem? Quais as sensações, quais os conhecimentos que possuímos? E por aí vai, né? Isso pode variar ao infinito. Desde, por exemplo, situação dessas almas no umbral. Essa foto é tirada do filme Nosso Lar. Umbral, região que se atraem os espíritos inferiores por atração natural. Uma região escura, úmida, triste, de trevas. Então, um mau uso, a pessoa entra numa região como essa. Mas o bom uso da reencarnação pode levá-lo a nosso lar. Aqui no filme, né, o Prieto aqui representa André Luiz no filme Nosso Lar. Ele saiu do umbral, foi acolhido para o nosso lar. Percebem? Então, tinha mérito. Ele passou 8 anos no umbral, André Luiz. 8 anos. Tinha a mãezinha que orava por ele, né? Mas no umbral ninguém foi acolhê-lo? Sim, foram acolhê-lo. Todos os dias, todos os momentos. Por que ele não foi acolhido? Porque ele não tinha padrão de vibração, de sentimentos bons, para enxergar os seus beneficiadores, para enxergar os benfeitores. Ele não tinha essa capacidade. Mas o tempo todo estava sendo buscado. Percebem? Passando para frente aqui. Então, o que a gente pode concluir? Que o mal, aquele maldoso, atormentado de remorsos, atormentado de lamentações, muitas vezes só, ele se sente só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, padece torturado pelos sofrimentos morais. Não são sofrimentos físicos, são sofrimentos morais, da categoria de arrependimentos, remorsos, percebe? Por que colocamos objeto aqui? Separado dos objetos. Porque muitos maldosos têm a predileção, gostam de objetos. Eles estão preocupados com objetos. Tem na literatura espírita, ela não era maldosa, mas ela se apegou tanto a um espelho que quando ela desencarna, o espelho vai para um museu e ela fica do lado do espelho. Até atrapalhando as pessoas que iam visitar o museu. Porque o espelho ela considerava o espelho dela. Percebe? Então esse desapego é exercício que devemos realizar também. Enquanto isso, o justo, reunido aos que ama, e isso é fatal, é uma realidade, o justo, reunido aos que ama, usufrui das doçuras de uma indescritível felicidade. Maravilha, né? Como, então, ter essa felicidade? Despertando nesta reencarnação mesmo. Não esperarmos o juízo final, não esperarmos o juízo final que ocorre no final da reencarnação. Mas, como Santo Agostinho nos aconselha, fazermos o juízo final no final de cada dia, avaliando os acertos para repeti-los, considerando os erros para consertá-los, identificando os defeitos para corrigi-los, admitindo que tem vícios para abandonar os vícios. Senão, nós vamos entrar na espiritualidade com vícios. Por exemplo,
Vocês assistiram o filme Ghost, do Outro Lado da Vida? Tem uma cena que um senhor, que ele cometeu suicídio na frente do trem, e ele se coloca na frente de uma vitrine cheia de maços de cigarro. E ele diz o quê? Daria a vida por uma tragadinha. Ele ainda conservava o vício. Muitos que conservam o vício do cigarro, do álcool também, e outros vícios, mas vamos pegar o do álcool. Eles, para se satisfazerem, eles se aproximam de um encarnado e induz ao encarnado o desejo de beber. E Divaldo Franco nos conta que viu, e ele vê mesmo, espíritos desencarnados acoplados ali ao encarnado, sugerindo que ele beba, e o desencarnado bebe junto, e no final o espírito desencarnado estava embriagado. Olha que interessante. Pelas energias com que ele vampiriza do encarnado. Então, por que eu digo isso? Porque é muito importante que a gente se liberte dos vícios, porque do outro lado não tem continuidade. E nós vamos vampirar os outros para fumar, ou para beber, ou para usar de drogas, percebe a gravidade? Não é? É muito importante o nosso estado, já vamos falar do nosso mesmo, não vamos nem falar das almas, né, na erraticidade. Dos nossos estados, de cada um de nós, no desencarne, após a nossa reencarnação, como é que estaremos? Qual o nosso estado? Depende. Quais defeitos levamos para lá? Do orgulho? Do egoísmo? Da vaidade? Da descrença? Defeito do ódio? Cada um analisa. Ninguém veio aqui para revelar e analisar defeitos de nenhum de nós. Quais vícios ainda temos? Importante analisar. Dá para prever como estaremos na erraticidade. Que virtudes possuímos? Somos humildes? Temos humildade? É uma virtude. E o Evangelho nos recomenda, mais vale poucas virtudes com humildade do que muitas virtudes no egoísmo. Está no Evangelho. Quanto confiamos em Deus? Vai depender de quanto confiamos em Deus para estarmos num estado bom, desencarnados, na erraticidade. Não é isso? Será que pelo fato de sermos espíritas, pelo fato de carregarmos essa faixa de espírita, temos privilégios? Nenhum. Nenhum. Kardec deixou muito claro, fora da caridade, não há salvação. Fora do esforço, da fadiga de evoluir, não há salvação também. Não é isso? Quanto temos de humildade? Cada um sabe. Quanto de caridade praticamos? Lá não vão perguntar para nós assim, quantas casas você tinha lá em Andradina, lá na terra? Não. Quantos carros você possuía? Não. Quantos títulos você conseguiu na universidade? Não. Vão perguntar o que para nós? Quanto de bem, quanto de caridade praticastes? E aqueles que nós ajudamos, muitos estarão nos esperando quando desencarnarmos. E aqueles que nós perseguimos e prejudicamos também estarão nos esperando. Não tenhamos dúvida. Quanto temos de amor? Cada um sabe. Quais os nossos sentimentos? Nossos sentimentos são inferiores? De ódio, orgulho, egoísmo, descrença? Ou os nossos sentimentos são nobres? De confiança em Deus, humildade, caridade,
e amor. Então só depende de cada um de nós o nosso estado na erradicidade. Espero encontrar vocês bem e orem por mim para me levar junto com vocês. Ainda sobre a erradicidade, vamos analisar, olha. Aqui está um desenho bem pequeno da Terra, aqui é o Brasil. Olha, aqui onde eu estou pisando, onde nós apoiamos o pé, o solo da Terra, a crosta terrestre. Isso tudo está descrito nesse livro, Cidade no Além, de Francisco Cândido Xavier, com o rei Glorinha Cunha. Acho que é uma sobrinha dele. Os espíritos André Luiz e Lúcius. Eles falam assim, olha, vamos pegar aqui número, nome, descrição, vamos pôr aqui de um lado para a gente poder analisar. O 1 é a crosta terrestre. Então, vamos pôr de baixo para cima, porque de baixo para cima aqui vai evoluir. A superfície da Terra. O 2 é umbral grosso. Quem tem medo de umbral? Ninguém, né? Ó, daqui para cima começa um umbral grosso. Não precisa ter medo de umbral. Precisa ter sentimentos bons, confiança em Deus, orações, porque vivemos misturado com os desencarnados. Então, 2. O 3. O 3, umbral médio. O 3 aqui, olha, parece nuvens, não é. São postos de socorro. Assim como tem colônias espirituais, como o nosso lar, tem o posto de socorro. Cada cidade, cada lugarejo tem um posto de socorro. Na minha opinião, com certeza, Andradina tem um posto de socorro. Murutinga do Sul, capital, tem que ter um posto de socorro. Por quê? Jesus disse, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Deixai que os desencarnados acolham aqueles recém-desencarnados. Então veja, aqui eu vou mostrar para vocês, se for necessário eu volto à cena. O que eu estou querendo mostrar aqui? Que embora nós tenhamos camadas diferentes, quem está na camada 2 não vê a da camada 3. Ou seja, nós estamos encarnados e normalmente nós não vemos os espíritos, com exceção dos médiuns. Os desencarnados veem-se entre si e veem a nós. Mas será que todos os desencarnados veem os espíritos superiores? Não. Do nível 2 não vê os evoluídos do nível 3. Os do nível 3 não vê os do nível 4. Mas quem está na 7ª camada vê todos os níveis inferiores. O maior pode mais que o menor. Percebe? Então aqui eu vou mostrar uma cena. Esses dois estão desencarnados. Esse é um guia espiritual, esse aqui é um aprendiz a guia espiritual. Eles estão de branco, preste atenção. Os que estiver de roupa preta são espíritos desencarnados inferiores. Inferiores, inclusive obsessores também. Vamos ver se está bom o som. Tem que aumentar. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Vou voltar só para a gente poder pegar isso aqui, ó. Ah, tá. Eu acho que quando é assim ele trava. Tem que voltar um pouco mais. Vamos ver agora. No trabalho de passe e magnetização, precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Obsessor, obsediado. Obsessor desencarnado. O guia está tentando fazer ele se lembrar da esposa, do carinho dela. Está lembrando. Desconectou com o obsessor. Você não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém Dois ajudando desencarnados eles. obsessores. Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e Desencarnou por isso, agora no hoje tem dificuldade pelo seu acidente. desprendimento.
No momento em que ele tiver condições, ele será amparado. Veja, o auxílio já está chegando. O que eu estou dizendo, viu que chegou duas luzes? Embora ela seja um espírito superior, ela não vê a não ser luzes. Ela não vê esses espíritos superiores que veio auxiliar Maurício, que fez roleta russa, ele passou em um sinal vermelho fechado propositadamente. Vocês podem ver esses filmes na internet, no YouTube, com o nome de Sozinho, interrogação, Sozinho. São 6 filmes, 6, meia dúzia. Maravilhoso, deveria passar aqui com calma, para a gente tirar conclusões. Muito importante para estudo de mediunidade, principalmente. Então, aqui nessa cena, Maurício atravessa o sinal e ele desencarnou. Esse daqui era o obsessor, em roupa preta, e estava obsediando aquele outro que tinha saído junto com estes, mas começou a lembrar da esposa. Justamente, os espíritos nos intuem, nos faz lembrar de cenas, como eles fizeram lembrar de cenas da esposa, para mudar o padrão de vibração nosso. Quando muda o padrão de vibração, você viu que o obsessor foi repelido? Eu vou voltar a cena, vamos ver se dá legal. Agora eu vou ficar quietinho para vocês ouvirem. No trabalho de passe e magnetização, precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e, por isso, hoje tem dificuldade pelo seu desprendimento. No momento em que ele tiver condições, ele será amparado. Veja, o auxílio já está chegando. Então são níveis evolutivos. Quem está no nível mais alto vê os outros dos níveis mais baixos. Quem está no nível mais baixo não vê o dos níveis mais altos. Tanto é que os dois obsessores que estavam de roupa preta não viam a senhora que é espírito protetor, mas o espírito protetor nesse nível não via esses dois que chegaram. Então, continuemos as camadas, que são diferentes estados de almas desencarnadas, na erradicidade. Bem, o quarta camada é chamado de umbral propriamente dita. Colônia espiritual Nosso Lar, por exemplo, elas têm o formato de uma estrela sobre a cidade do Rio de Janeiro. Que está aqui. Aqui as cenas, foto do filme, né, Nosso Lar. Quinta camada, ciência e cultura, cultura e ciência, sem mais descrição. Sexta camada, amor fraterno universal, na sexta camada. Sétima camada, diretoria espiritual do planeta. Quem que fica lá na diretoria espiritual do planeta, principalmente, que a gente tem certeza que fica, que está nesse nível? Jesus. Jesus é o nosso governador espiritual do planeta Terra.
Percebem? Então Jesus aqui, nesse nível mais externo, tem capacidade de acompanhar todos os níveis anteriores. Dizem que quando Jesus foi para nascer na Terra, eu digo encarnar porque não é reencarnar, né? Quando ele vai encarnar, ele passa anos em cada uma dessas camadas para se adaptar e para instruí-los. Dupla finalidade, né? O que eu quero mostrar para vocês? Santo Agostinho diz assim neste capítulo 3. Em volta de uma estrela, no caso aqui o Sol, existem mundos primitivos, a Terra já esteve nesse nível, mundos primitivos. Existem mundos de expiações e provas, é o nível atual da Terra, já passando por uma transição para depois mundos de regeneração. Então aqui, olha, mundo de regeneração. Mundo de regeneração não é que eles já são tudo bonzinho. Eles têm defeitos, têm vícios, mas estão esforçados, empenhados a corrigir, a abandonar os vícios, corrigir os defeitos. Mundo de regeneração. Mais acima, mundos felizes. Na classificação de Kardec são 5 níveis, né? Mundos primitivos, mundos de expiações e provas. Terceiro nível, mundo de regeneração. Quarto nível, mundos felizes. E quinto e último nível, mundos divinos. Certo? Tá. Então, Santo Agostinho diz que quando tem uma estrela e seus planetas em volta, tem esses mundos aqui. Por que ele não falou de mundos divinos? Já respondo. Lembra disso aqui? Em torno da Terra? Na minha opinião, está em torno da Terra, essas camadas esféricas de níveis espirituais evolutivos, se afastando do centro, né, da Terra, mas também deve ter nos outros planetas, por que não? Até que prove o contrário para mim, todos os planetas têm isso. As suas camadas esféricas de planos evolutivos espirituais, que são as diferentes situações da alma na erraticidade. Agora dá para responder, por que ele disse que aqui não tem mundos? Por que ele não falou nada de mundos divinos? Imagina, foi se afastando daqui, foi evoluindo, as camadas, lembra, a 7ª camada era a diretoria espiritual do planeta. Não é isso? Dali para frente, e ali já é mundo divino. Então, o que a gente conclui? Que o mundo, que o universo todo é divino. E tem coágulos de estrelas, tem coágulos de galáxias, tem coágulos de planetas, mas o todo é mundo divino. De forma tal que um espírito que está em Urano ou em Júpiter e quer vir à Terra, ele não vai descer as camadas, ele vai passar pelo mundo divino para vir aqui, ó. Ele viaja pelo mundo divino. Mais simples. Mundo divino. Tudo, estou dizendo tudo, palavra muito forte. Tudo está mergulhado no mundo divino. Inclusive a Terra e os mundos primitivos, e mundos de regeneração, e planetas, e estrelas, e sóis. Tudo está mergulhado em Deus. Nós estamos mergulhados em Deus, graças a Deus. É impossível sair de Deus, graças a Deus. E hoje a física quântica está chegando à conclusão que tem experimentos que não dependem do tempo, são instantâneos. A local. E tinha que ser assim. Porque imagina a galáxia. Nossa, com 200 mil anos, de uma ponta na outra, a luz demora. Imagina que uma noiva do lado de lá pergunta: Senhor, Deus, posso casar?
se demorasse 200 mil anos-luz para chegar a Deus, e depois a resposta de Deus 200 mil anos para voltar, o noivo já teria desistido, né? Então as nossas comunicações com Deus são instantâneas. Difícil de entender? Um pouquinho. Só que a física já prova isso hoje. Tem vários experimentos que são instantâneos. Não depende do tempo. Viajam a velocidade muito maior do que a da luz, porque são instantâneos. Legal, né? E tinha que ser assim. Nossa comunicação com Deus é instantânea. Nossa comunicação com Jesus é instantânea. O tempo, né, gente? Como é que está aí? Tem que parar, né? 10 para as 8, é isso? Tá bom? Então paremos. Isso aqui é só uma foto, está no livro. A governadoria espiritual da cidade de Nosso Lar. As pontas são os ministérios, são 6 ministérios, cada ministério tem 12 ministros, 72 ministros. Podem sorrir. A palestra terminou. Obrigado, João, pela apresentação. É um capítulo muito interessante, né? E a gente vai explorar em outras oportunidades também. Obrigado, João, pela apresentação. Pessoal, agora a gente vai para os passes, tá? Para quem está aqui pela primeira vez, nós temos a evangelização para as crianças, tá? Então podem trazer as crianças, elas ficam lá embaixo tendo aula também de evangelização. Nós temos ali o carrinho da água fluida. Então tragam as garrafinhas para a gente fluidificar a água de vocês e depois vocês levam embora a garrafa. E também implementamos o cantinho do leite lá embaixo, que vai estar disponível toda terça-feira. Quem puder trazer 1 litro de leite para fazer a doação, esse leite ele é revertido para famílias que passam maiores dificuldades. Tá? Então, só esses recadinhos. Vamos para os passos agora.